Olha, a eleição presidencial de 2026 no Brasil pode até parecer longe, mas a verdade é que a batalha já começou. E bem no centro de tudo isso está a figura do presidente Lula. A jornada política dele é o próprio campo de batalha. Para a gente entender o que está em jogo de verdade, a gente precisa desvendar os fatores bem complexos que estão moldando essa disputa. Então vamos mergulhar na anatomia de uma eleição que para muitos já parece anunciada. E antes da gente começar, um recado importante. Essa análise que a gente vai fazer, por mais completa e cuidadosa que seja a pesquisa por trás dela, pode conter erros. Afinal de contas, o conhecimento é uma construção, né? E o nosso objetivo aqui é explorar juntos as peças desse quebra-cabeça. Então, a grande pergunta que vai guiar a gente é essa. No meio de tantas narrativas, tantas versões da mesma história, o que é que vai definir de verdade a batalha de 2026? Vamos analisar as peças-chave que compõem todo esse cenário. E a primeira grande peça desse quebra-cabeça, gente, é um verdadeiro labirinto jurídico. As decisões da Justiça que devolveram os direitos políticos do Lula são, sem dúvida, o ponto de partida para a gente entender o cenário de hoje. Para a gente conseguir andar nesse labirinto, a gente precisa entender um conceito fundamental, a tal da nulidade processual. Traduzindo, quando acontecem erros formais muito graves num processo, tipo o juiz não ter autoridade para julgar aquele caso específico, todos os atos são anulados. Na prática, é como se apertassem um botão de reset. O processo volta para a estaca zero. E é justamente essa anulação que cria a principal guerra de narrativas. De um lado, a defesa de Lula diz que, sem condenação, a presunção de inocência vale, falando em lawfare, que é quando a lei é usada como arma para perseguição política. Do outro lado, a oposição martela no termo descondenado, que dá a ideia de que a culpa até existiu, mas a punição escapou por detalhes técnicos. Mas então, no que se baseou essa anulação? Basicamente em dois pilares. O primeiro, incompetência territorial. O Supremo entendeu que os casos não tinham a ver diretamente com a Petrobras e, por isso, nem deveriam ter sido julgados lá em Curitiba. E o segundo pilar, que foi o mais impactante, a suspeição do juiz Sérgio Moro, que foi considerado parcial, ou seja, que ele não foi neutro na sua atuação. Essa história da suspeição do juiz ativa uma doutrina do direito com um nome bem forte: a dos frutos da árvore envenenada. O que isso quer dizer? Se a origem do processo, que é a árvore, está contaminada pela parcialidade do juiz, tudo que nasceu dali, ou seja, os frutos, que são as provas, também está contaminado. E por isso, elas não podem mais ser usadas. E olha só o resultado prático disso tudo. Como a gente vê aqui na tabela, os casos mais famosos, como o do triplex e o do sítio de Atibaia, foram arquivados porque o tempo para um novo julgamento se esgotou. Prescreveram. A única absolvição que de fato entrou no mérito que analisou se a acusação fazia sentido foi no caso que ficou conhecido como quadrilhão do PT. Ok, saindo do campo jurídico, a gente entra agora no segundo grande campo de batalha para 2026, a economia. E assim como na justiça, aqui também tem uma baita guerra de narrativas. A disputa é para ver qual realidade os números oficiais estão mostrando de verdade. Pois é, o IBGE, que é a fonte oficial das nossas estatísticas, virou o centro de uma controvérsia. A nomeação da nova presidência do órgão gerou acusações de aparelhamento político. Isso é super importante, porque se a credibilidade de quem mede os números é colocada em dúvida, a própria realidade da economia vira uma questão de opinião. E essa guerra dos números se concentra principalmente aqui. O governo comemora a taxa de desocupação, mostrando que o desemprego está nos níveis mais baixos em anos. Já a oposição joga o foco na taxa de subutilização, dizendo que é ela que revela a real precariedade do mercado de trabalho. E esse aqui é o número que o governo celebra, uma taxa de desemprego por volta de 6,2%. É o menor índice em muito tempo e a principal manchete positiva que o governo usa para dizer que a economia está no caminho certo. Mas aí, a oposição vem e aponta para outro número, a taxa de subutilização, que fica na casa dos 15,7%. É um número muito maior porque ele inclui não só quem está desempregado, mas também quem trabalha menos horas do que gostaria e quem já até desistiu de procurar emprego. É um retrato da precariedade, sabe? E quando a gente bota os dois números lado a lado, a diferença fica gritante, né? De um lado, a taxa oficial de desemprego, do outro, uma medida bem mais ampla da dificuldade que as pessoas enfrentam no mercado de trabalho. A briga para 2026 vai ser sobre qual desses números reflete melhor a vida real da população.
Vamos agora para o terceiro capítulo da nossa análise, um capítulo que envolve dinheiro, investigações sobre a família e, claro, as narrativas que são construídas em cima disso. É um prato cheio para ataques políticos. No meio de todo o debate sobre corrupção, existe um fato que não dá para negar. Esse número. Mais de 6 bilhões de reais foram devolvidos para a Petrobras por causa dos acordos da Operação Lava Jato. É um valor concreto, gigantesco, que prova que a corrupção, de fato, aconteceu em larga escala. E o mais curioso é como esse mesmo fato gera duas interpretações totalmente opostas. Para o governo, esse dinheiro recuperado mostra que a Petrobras foi vítima e que as instituições funcionam. Já para a oposição, esse dinheiro é a prova material do esquema. E anular os processos não apaga a responsabilidade política de quem governava o país na época. E um padrão bem parecido se repete nas investigações que envolveram os familiares do Lula. Nenhum desses casos chegou a um julgamento sobre os fatos. Foram todos arquivados por motivos como provas consideradas ilegais, que vieram lá de Curitiba, falta de provas, ou porque o tempo para julgar se esgotou. De novo, o fim se deu por questões processuais, não por uma decisão sobre o mérito. Bom, a gente chega na parte final, onde todas essas pontas se conectam. Como é que esses fatores, jurídicos, econômicos e pessoais, se transformam em estratégias políticas e afetam a opinião das pessoas pensando em 2026? E as pesquisas de opinião são um retrato perfeito dessa divisão. Os números de aprovação e desaprovação do governo estão ali, coladinhos, mostrando um país rachado no meio. Isso cria um cenário de polarização extrema, onde não tem muito espaço para consenso, sabe? É um conflito que parece permanente. Com esse cenário, as estratégias para a eleição já estão bem desenhadas. A aposta do Lula e do governo é clara: focar na economia, no bolso das pessoas. Enquanto isso, a oposição deve mirar na pauta anticorrupção, trazendo de volta o tema da impunidade, e também na pauta de costumes para mobilizar a sua base. E no fim do dia, tudo se resume a essa pergunta. Na hora do voto, o que vai pesar mais na balança? O bolso ou a moral? A percepção que a pessoa tem da própria vida financeira ou o sentimento que ela tem sobre um sistema de justiça que continua dividindo o país? Essa é a escolha que vai definir 2026. Essa, pessoal, é a anatomia da eleição que já parece anunciada. E ao final de tudo, é muito importante lembrar que o conhecimento é sempre uma construção coletiva. A gente agradece a todas as pessoas que, com suas pesquisas e análises, contribuíram para que essa composição aqui fosse possível. Afinal, entender um cenário tão complexo é um trabalho feito por muitas mãos.